E aí, meus amigos, tudo bem? Estava lendo este livro aqui. Opa, ele tá de cabeça para baixo, né? Cabeça para baixo não, tá ao contrário. Vou tentar virar no vídeo para vocês verem exatamente o que está aqui, né? E aqui dentro dele temos isto aqui, né? Que eu vou virar também para poder mostrar. Estava lendo sobre o Bushido, o orgulho da mulher aqui. No japonês, no Bushido para Mulheres, escrito pela Ishikawa Mariko. Só que eu fui notar que não é somente para mulheres aqui que ela está falando. Até porque na Amazon, onde vende o livro dela, que este capítulo aqui desse livro é inspirado no livro dela. Ela também dá esses exemplos, além para mulheres, para homens também. Ela indica também que homens leiam também, que isso simplifica, até porque tem histórias da avó dela sobre o pai, que era uma família samurai. E, lendo aqui, eu também pude notar sobre práticas do Bushido para o dia a dia, né? Mas, digamos assim, que todos podemos fazer. Então, eu decidi fazer um vídeo sobre isso, falando de maneira geral. Mas não vai ficar muito fumando no rosto, porque eu estou com um pouquinho de alergia, tá dando coriza no nariz, e não é legal, né? Então, vocês vão ficar vendo a minha gameplay, né, jogando Nioh aí, enquanto eu falo de fundo sobre este assunto, beleza? Então, vamos lá. Yo, Tomodachi, Daijoubu kai. Como eu disse na introdução, vou falar sobre a parte, né, do Bushido na prática. É um livro escrito pela Mariko Ishikawa, Mariko, né? Ela é de uma família samurai. E aqui apresenta as coisas que ela foi criada pela avó. E a avó fala sobre coisas que ela aprendeu com o pai. Coisas que ela aprendeu com o pai e com a mãe, né? De ser de uma família samurai, né? E sobre o Bushido. E como ela mesmo disse, né, no livro, tanto para focado ali nas mulheres, mas é bom para homens lerem também, né? Afinal, a avó dela aprendeu com o pai, né? E o pai aprendeu com o pai dele, enfim, geração em geração sobre o Bushido, né? Então, eu queria muito ler este livro, mas eu não encontrei. Eu até tentei encontrar na livraria Funomag, mas aonde eles conseguem, né, pedem o fornecedor deles, parece que não tinha de livro, infelizmente. Mas eu quero muito ler ele. Mas vamos atentar sobre o que está aqui. Primeiro começamos com um relato onde a senhora Sitsu, né, tinha apenas 11 anos. Numa época de cultivo, os adultos tinham saído para a fazenda, né? E ela ficou em casa só olhando uma criança de 4 anos, né? Ela tava... Uma criança botou nas costas, pulando amarelinha e tal, para divertir e divertir a criança, né? Distrair ela, né? Aí, enquanto ela pulando, ela acabou tropeçando assim, perdeu o equilíbrio, né? Ia cair no arbusto. Mas ela estava preocupada com a criança, ela segurou mais a criança nas costas. E ela, como estava segurando a criança, não pôde parar, né, a queda ou diminuir o impacto com a mão. Aí ela caiu em cima do arbusto e tal. Mas a criança saiu ilesa, né? Tava tudo bem, ela tava chorando e tal. Mas ela acabou ferindo o olho com o arbusto, né? Alguns adultos, quando notaram, chegaram perto. Como eu falei, a criança estava chorando e tudo. Mas aí viram a Sete estava com a mão assim no olho, com o olho sangrando assim. Mesmo tendo sangrando, dava para ver que estava bem grave o ferimento. Ela estava se perguntando se a criança estava bem, sabe? Acho isso muito legal dela. Ela estava se preocupando mais com o outro do que com o bem-estar dela. Ela protegeu aquela criança, né? Foi uma demonstração de altruísmo e coragem bem grande. Isso é um exemplo muito legal e para ser seguido de proteger, né, os indefesos, cuidar
mas de quem não consegue se cuidar tão bem, né? Como no caso da criança, né? Além disso, temos um belo ensinamento, que é, após a senhora Cedes passou por isso, ela ficou mais cabisbaixa e não olhava para o espelho. A mãe dela, notando que ela não olhava mais para o espelho, disse: "Por que não te miras ao espelho? Toda mulher deve observar com cuidado ao espelho todos os dias para verificar se não há sua alma uma sombra. Se teu olho esquerdo te parece horroroso, observa bem, reflete porque assim te parece. Não serás porque tua alma assim decretou? Pois a mim não me parece horroroso. Eu vejo nele a tua alma pura e correta, que tratou de proteger antes uma criança pequena do que a ti. É por isso." Fecha aspas, no caso, quem estava falando agora era a mãe da Seitos. Isso fez a jovem senhora Seitos refletir, porque o Bushido requer uma alma pacífica e submissa perante o destino. Que faz sentido para mim, porque tem coisas que não podemos mudar, não importa o que a gente faça. E ficar se questionando por que tive que passar por isso ou por que estou passando por isso, você não consegue seguir em frente, né? Você fica preso nisso. Você não evolui. Essa submissão ao destino de aceitar abre um caminho novo, né? Um novo caminho para você não ficar tentando consertar e ajeitar aquele caminho que foi, digamos, atrapalhado pelo destino. Você encontra um outro caminho, uma nova forma de viver, uma evolução à sua vida. Sob a submissão, nós também vemos como, normalmente, o samurai é submisso ao seu senhor, porque o samurai vem da própria palavra, que é aquele que serve, né? Então, ele precisa servir a alguém para ser um samurai de verdade, tanto que o Ronin, o samurai andarilho, assim, né? Ele deixa de ser um samurai quando ele perde o seu mestre, a quem ele serve. E aqui já está essa servidão ao próprio destino, que não conseguimos mudar tudo. Existem coisas que fogem do nosso controle. Nós entendemos aquilo e aceitar que aquilo aconteceu faz a gente ter uma outra visão da vida e até melhorar e até encontrar um outro caminho que pode ser até melhor para nós mesmos, sabe? Isso é uma ideia muito legal, uma coisa que nós podemos praticar no nosso dia a dia. Uma outra lição muito boa também é encontrar amigos para a vida toda. A senhora Seitsu, né, em sua juventude, lá em 1905, o liberalismo e o naturalismo estavam se popularizando no Japão. Isso chegou até a escola feminina da senhora Seitsu. E os amigos conversando sobre essas coisas, não sabiam exatamente o que era liberdade, só falaram que podiam fazer o que quisesse, como quisesse, assim, mas entendia o fato sobre a liberdade, tanto que ela pensava mais em fugir da rigidez da criação do pai, né? Ela, um dia falando em casa sobre essas coisas, né? O pai ouvindo deu um sermão falando sobre isso, né? Estão achando que liberdade é agir como bem querem. Se é para te juntares a uma cambada de desprezível como essa, melhor farias escolhendo a solidão. Fecha aspas para o Celso. Então a senhora às vezes ficou assustada, né? Ela pediu desculpas ao pai. A mãe chegou perto dela depois disso, né? E disse assim, abre aspas, na verdade o que queres é uma boa amiga com quem conversar de alma aberta, não é isso? Não é sobre liberalismo que queres conversar. Sossega. Conversa a tua sinceridade e certamente haverás de encontrar uma amiga também sincera. Se não te mostrares como és em tuas relações, elas serão falsas. Procura uma amiga para toda a vida e não aqueles que te proporcionem distração apenas temporária. Eu acho essa frase muito bonita e profunda, né? Eu acho que também faz total sentido. Se você não for você mesmo, nunca pode ser, digamos, feliz de verdade. Como pode se tornar uma amizade, um amor de verdade, não é? Porque você não vai conseguir ser você mesmo sempre. Vai ficar sempre cuidando, o famoso pisando em ovos para não atrapalhar, por exemplo, na amizade, assim, né? Também tem outra coisa aqui
sobre não atrapalhar o próximo, mas aí é uma diferenciação, porque aqui na amizade você tá em contato íntimo, próximo, né? Não só aqueles contatos casuais que nós temos às vezes quando saímos no trabalho ou na rua, assim. Contato próximo de vivência que é melhor você ter com a sua naturalidade, a sua verdadeira essência e a da outra pessoa também, né? Achei uma frase muito boa, né? A mãe da senhora Cida é muito sábia, né? Uma outra história também que tem a ver com amizade, tem até relação com essa frase aqui, começa com a senhora Cida, né, ficando triste, né? Com o fato das amigas dela se afastando por acharem ela rígida demais. Chamavam ela de um samurai velho, né? Achava que fazia sentido isso, mas ainda magoava ela. Mas não se preocupem que ela encontrou uma boa amiga, né? A amiga é Tio. Ela também era uma filha de samurai da região, né? A família dela estava passando, quase entrando em falência, né? Ela vai até a casa da senhora Setsu, assim, para pedir um trabalho, né? O pai da Setsu se comoveu, né? E apresentou ela ao empregador, alguém que poderia dar o emprego a ela. Ela ficou muito feliz e acabou chorando. A senhora Setsu, vendo ela, ficou envergonhada, né? E virou a cara. Ela foi ensinada assim pelo pai que filha de samurai não chora, né? Mas a mãe da Setsu, vendo aquelas lágrimas, disse que aquelas lágrimas eram muito bonitas, porque lágrimas vindo de alegria, né? Quando a emoção, a alegria, a felicidade toca o seu coração, são lágrimas muito belas e justas de serem choradas, assim, né? A Setsu, escutando isso, ela olhou de novo, ela também achou muito bonitas essas lágrimas, né? Após isso, elas ficaram muito amigas, né? E mesmo estando muito ocupadas com o trabalho e estudo das duas, elas continuavam se encontrando, elas gostavam muito de conversar, né? Aí Eti diz para Setsu, né? Abre aspas aqui. Certas pessoas dizem que tens medo de velho samurai, mas não é isso maravilhoso? Fiquei orgulhosa de ti. Para Setsu ficou muito envergonhada e muito feliz, ela até deu uma chorada, né? E disse que só choraria por essa alegria, essa emoção muito grande de felicidade que vem, né? As últimas duas lições ali que também são muito boas, né? A primeira, como eu havia dito, é de evitar demonstrar dor e tristeza, né? É dito que no Bushido é importante controlar a expressão facial, mas não a ponto de ficar com a cara congelada assim, né? Não mover nenhum músculo do rosto, né? No livro do Inazo Nitodo, que eu tenho aqui também, que é o Caminho do Samurai, é dito, abre aspas, o Bushido exercita a tenacidade e a paciência para suportar as vicissitudes sem murmúrio, mas valoriza também o recato, desestimulando demonstrações de tristeza e dor para não perturbar a paz e as felicidades alheias. Fecha aspas. Eu achei a ideia muito interessante pelo fato de priorizar, digamos assim, né, evitar incomodar os outros, né? Não ficar se vitimizando. Óbvio que pode parecer algo ruim. Você talvez evitar demonstrar certos problemas, eles podem acarretar depressão e outros problemas. Mas claro que, pelo que foi demonstrado até aqui, falando sobre a experiência da senhora Setsu, ela demonstrava sua tristeza e dor, pelo que ela foi consolada pela mãe, no caso que ela perdeu o olho e ficou triste, e até pela amiga falando que gostava dela parecer um samurai velho. Então entendo que é para demonstrar suas dores, mas não para todos, né? E ficar nítido a ponto de prejudicar o outro. Acho que entenderam, né? Que é você não parecer completamente triste, por exemplo, quando sai com pessoas, digamos, que não são tão próximas a você. Mas aquelas que são próximas, verdadeiramente próximas a você, como seus pais, amigos de verdade, como a mãe da senhora Setsu disse, mas você demonstrar o seu verdadeiro eu, consequentemente, talvez aflições e tristeza a esses amigos próximos, porque eles vão entender você, porque eles te conhecem verdadeiramente, você é verdadeiro com essas pessoas. Foi isso que eu entendi de todo aspecto, né? A segunda boa lição aqui é uma exaltação da figura da mãe. Tem uma citação da educadora feminina representativa da mente, o Taku Shimoda. Abre aspas, a
Se levarmos em consideração que a energia e o vigor de um povo resultam da influência das mães, somos levados a concluir que as mães carregam em seus ombros a energia e o vigor da nação inteira, né? Na Era Meiji, o Japão passou, em 50 anos, né, se tornou uma das maiores potências do mundo. Acho que isso deve a várias generosas mães terras que ajudaram a suportar tudo que se passou por essa evolução, né? Porque o pai da senhora Seita, que falava muito que a mulher como se fosse a generosa mãe terra, né? Que ele era um agricultor, né? A família dele, além de ser samurai, né? Então eles admiravam muito a terra, porque sem a terra não conseguiriam plantar, nenhuma boa plantação depende da terra. Então ele entendia também que ter uma mulher como uma generosa mãe terra, um homem ali, o samurai, não poderia ser um pilar da família, ele não teria, sabe, esse apoio da mulher dele para ser um excelente samurai, ser um excelente pai ali. Ele entendia isso. E é dito assim no livro também. Ela mesma fala isso. Bom, o vídeo é isso. Eu gostei muito do que eu li aqui, sabe? Ele é muito ler o livro completo. Caso eu encontre e consiga ler, vai estar todo em japonês, obviamente. Ainda não consigo ler ele todo, mas um dia eu vou ter o japonês suficiente para conseguir ler. Eu só queria comprá-lo para ter ele aqui e não perder, né? Não conseguir não encontrá-lo no futuro. Mas um dia eu consigo. Aqui, falando um pouco sobre a mãe, eu quero agradecer a minha mãe. Muito obrigado, mãe. Eu sei que ela assiste às vezes meus vídeos, dá like aqui, comenta. Te amo muito, mãe. Muito obrigado. Essa generosa mãe terra que sempre me ajudou. Muito obrigado, mãe. De verdade. Até mais, meus queridos amigos.